Olá, bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade que nos assiste no trabalho de hoje esteja conosco nesse instante, para que o nosso trabalho se desenvolva em um clima de alegria, de amorosidade e de muita paz. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer aos nossos irmãos do nosso Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, do GPEC, essa nossa entidade querida, nesta nossa data festiva. Estamos aqui para falar de Jesus, do Evangelho. Que bom que estamos juntos para fazermos este trabalho no dia de hoje. Agradeço muitas vezes a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são um código tão importante nas nossas vidas, tão de significado tão profundo, que certa feita Gandhi teria dito que se todos os livros falando sobre espiritualidade, sobre religião, fossem queimados e ficasse apenas o Sermão do Monte, pouco ou muito quase nada teria se perdido. Então a gente vê o quanto o manancial de informações, de conhecimento, de espiritualidade que existem naquelas palavras. Não é? Então, nós vamos falar hoje a respeito de uma bem-aventurança especificamente, que ela é uma espécie de paradoxo. Né? Nós estamos falando dos mansos, os mansos que herdam a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a gente fica pensando assim, meu Deus, como pode algo desse tipo, como pode algo dessa maneira ser possível, uma vez que nós temos a crença e a certeza de que aqueles que são os grandes dominadores, que são aqueles homens que fizeram a história da humanidade, estes sim são os verdadeiros dominadores da Terra. Estes sim são os verdadeiros homens que fazem a conquista dos territórios. Há muito tempo atrás, né, nos nossos paradigmas sociais, havia a crença de que nós tínhamos, nos guerreiros, nos grandes conquistadores, nós tínhamos as imagens daqueles que iriam popular todo o planeta com suas gerações e suas dinastias. Tamanha a capacidade que eles tinham de expandir os seus territórios, tamanha a capacidade que eles tinham de fazer guerras e de conquistar e de subjugar pessoas. Nessa história, homens demoníacos apareceram no planeta, expandindo culturalmente, territorialmente, os territórios, unificando planícies e países, enfim, para poder justamente mostrar para as demais civilizações o quanto aquele povo tinha a capacidade de dominação e de predomínio sobre as outras. Assim também nós assistimos na sociedade cotidiana aquelas pessoas que são muito poderosas, que são muito vigorosas, são as pessoas que têm poder, que têm capacidade realmente de suplantar os demais, os concorrentes. Quando a gente vê o mundo dos negócios é o vendedor pitbull. A gente vê aquele cara que você tem que ser agressivo, você tem que ir para cima, não é? Então quando a gente vê os discursos assim motivacionais, empresariais, vá para cima, você vence, você pode. E a gente vê que toda vez que você vence alguma coisa, você deixa alguém pelo caminho. Você deixa algo pelo caminho, algo fica para trás. Quando esse algo é algo a ser superado, quando esse algo é algo a ser realmente suplantado, joia, muito bom. Mas quando nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de circunstâncias que são circunstâncias que garantem a homeostase social e que outras pessoas, para conseguir os seus objetivos, são capazes de destruir tudo aquilo ali apenas para conseguir os seus intentos, os seus objetivos, aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Nós estamos falando aí do ser que realmente não entendeu o seu papel aqui na Terra. Então os maus, os fortes, os poderosos, historicamente, eles são aqueles que realmente dominam o cenário. Às vezes pessoas me perguntam, mas Paulo, com esse negócio todo da justiça divina, a gente percebe que muitas vezes são os maus que predominam. São eles que se dão bem. Eles têm as melhores casas, eles têm as melhores vidas, eles têm o maior conforto. Eles juntam mais dinheiro, eles conseguem ter pessoas mais agradáveis, bonitas do seu lado, eles vivem em festas, o glamour e etc. Contrário àquela mãe que está com a barriga no fogão,
cozinhando um quase nada ali para distribuir com seus filhos. E isso, a angústia do dia a dia, o sofrimento absurdo dessa mãe para poder justamente conseguir fazer conseguir atingir este objetivo que é dar de comer aos seus filhos, mantê-los vivos. Imagina a responsabilidade, a culpa que vem na cabeça de uma mãe dessa quando ela tem dignidade, lógico. Mas observe quanto isso é diferente, é discrepante, e a gente olha muitas vezes que essas pessoas que estão nos melhores lugares são pessoas que não necessariamente coadunam com aquele objetivo da bondade, da beleza, com os critérios, vamos dizer assim, de pessoas do bem. Ao contrário, são corruptos, são ladravazes, são pessoas que realmente eles podem fazer quase que qualquer coisa, matar, passar por cima, para serem os dominadores. Então, na Terra, no paradigma materialista, os dominadores não são os bonzinhos, não são os mansos, são os agressivos. Né? Então, como é que pode, dentro de uma bem-aventurança, Jesus dizer para a gente, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? Não vamos nos esquecer que herança é algo pós-mortem. Herança é algo que vem depois. A herança não vem durante o tempo da vida daqueles que são os acumuladores. Normalmente, quando a gente vê numa família o pai, ele trabalha, acumula recursos para deixar para os seus filhos, eles só vão herdar, só são herdeiros, tecnicamente, quando eles começam a ter o usufruto direto daqueles bens que lhes foram concedidos pelo pai. Antes disso, eles são apenas herdeiros potenciais, porque se eles morrerem antes dos seus pais, eles não terão o usufruto, a propriedade direta sobre os bens que estarão sendo transferidos para eles. Então essa condição da herança é uma herança que você tem que esperar um pouco. Então quando se diz bem-aventurados os mansos, porque eles serão os herdeiros da terra, aí a gente tem que esperar que alguma coisa vai acontecer para que isso, de certa forma, se torne uma herança. Então, quando a gente faz uma retrospectiva histórica, nós vamos lembrar de alguns homens que passaram sobre a Terra, que foram esses que nós citamos aqui atrás. Então a gente tem o maior conquistador de todo o planeta, era um homem chamado Gengis Khan. E Gengis Khan morreu de uma infecção, provavelmente uma virose ou uma coisa pior, uma infecção que lhe levou a um estado de degradação profunda. Ele foi acometido, provavelmente, de uma febre tifoide, né? Um pequeno ser insignificante, aquele que não se pode ver, como o Covid, como esses outros que estão aí se espalhando na sociedade. Um pequeno ser desse, insignificante, sem armas, sem espada, sem absolutamente nada, derrubou o maior conquistador do planeta. Outro também que tem extremamente conhecido, Alexandre o Grande, o jovem Alexandre. Alexandre conseguiu expandir o seu território de forma espetacular. E Alexandre, ele foi acometido de uma doença que ainda não se sabe exatamente como, mas talvez, muito provavelmente, ele foi envenenado. No seu vinho, provavelmente, foram colocadas pétalas de uma planta que tem um efeito tardio. O fato é que ele fez uma farra de 2 dias com um parceiro seu e, ao final dessa farra, ele começou a se sentir muito mal. No dia seguinte estava prostrado e levou cerca de 15 dias para morrer. O grande conquistador Alexandre morreu também assim, de forma rápida, de forma... Ele não teve o que fazer. O inimigo que o atacou, ele não tinha um elefante, nada que pudesse combater. Nós temos outros como Ciro, nós temos como Átila, o rei dos Hunos, não é? Termelião, que é um outro também da dinastia do Gengis Khan, que ele tinha um hábito de matar pessoas e arrancar cabeças. Certa feita, ele matou 70 mil pessoas e arrancou a cabeça de 70 mil soldados na Índia. Então esse homem também, ele morreu de forma absurda, ele morreu de frio, né? Outros dizem que ele morreu de um escorregão, ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. Então vocês vejam que o poder da Terra é efêmero demais. O poder da Terra não consegue sustentar. Os grandes conquistadores, eles não têm hegemonia sobre as suas próprias conquistas, porque eles não herdam aquilo que eles conquistam. Eles apenas acumulam. Eles são acumuladores, talvez até acumuladores compulsivos, aqueles que seriam tratados dentro de uma terapia, talvez, como acumuladores, aquelas pessoas que têm a necessidade de sempre ter mais.
São pessoas egoístas, certamente, muitas vezes, e violentos, muito violentos. Porque você não toma o que é do outro sem um embate, sem uma guerra, sem um confronto direto. Por isso eles são conhecidos como grandes peças raras na humanidade pela sua maldade. Outro aí que a humanidade conheceu recentemente, Adolf Hitler. Né? Adolf Hitler, ele conseguiu resgatar a moral da Alemanha destruída da Primeira Guerra. Ele foi um homem realmente assim muito audacioso quando ele montava seus planos, e a ideia dele era construir uma grande nação soberana de um povo especial, de uma raça totalmente pura, uma raça que tivesse toda a qualidade genética para produzir homens grandes, mulheres vigorosas, pessoas, bons soldados para dominar a terra. O fim, naquele fatídico 30 de abril do ano de 1945, quando ele pôs a final da sua vida com a sua esposa, sua companheira, suicidando-se no seu bunker, porque a sua derrota era iminente e ele não tinha mais o que fazer, e a cair nos bancos dos réus, ele preferiu fugir pela via rasa do suicídio, assumindo por si a morte, ou para si a morte de milhões de pessoas nos campos de concentração, nos campos de guerra, tudo motivado pela sua ambição, pela sua tentativa de conquistar o mundo. Um outro também recente, antes de Hitler, mas também recente, conhecido, Napoleão Bonaparte, esse homem que conquistou, que fez para a França, resgatando também a sua autoestima, deu-lhe muitas vitórias, etc., e morre envenenado numa prisão na ilha de Elba. Então todos esses cenários, todos esses homens, eles são conhecidos justamente pela sua característica de serem efêmeros. Embora sejam grandes conquistadores, as suas conquistas são efêmeras. E eles não conquistam nada. Eles não ganham nada. Às vezes não usufruem. Eu fico imaginando, às vezes, pessoas que têm o dom de acumular coisas, eles trabalham tanto, que eles não conseguem usufruir do que têm. Um amigo me fala outro dia: Paulo, eu consegui, graças a Deus, eu sou uma pessoa de sucesso, eu tenho uma fazenda linda, eu tenho uma casa nos Estados Unidos, onde eu passo férias com os meus filhos, aí tenho lá em Miami, parado no porto, eu tenho um barco, um iate, que de vez em quando eu também pego o meu helicóptero, o meu jatinho, vou lá, faço um passeio e tal. E ele começou a enumerar uma série de situações, e ao mesmo tempo eu conheço a vida e sei que ele é um homem muito ocupado, eu sei que ele é uma pessoa que ele tem muitas atribuições, inclusive trabalhos, empresas, etc. E ele não tem tempo para isso. Ele não consegue usufruir das coisas que possui, ele não consegue usufruir das coisas que tem. E isso faz com que ele se sinta um tanto quanto assim possuidor das coisas, porque ele contempla as escrituras em cima da mesa, os títulos de posse, etc., mas ele não consegue usar. E aí, às vezes, vai chegando numa determinada idade, vão chegando doenças, vão chegando determinadas decrepitudes que vão impedindo até a locomoção física da pessoa e faz com que ele seja um grande contemplador de bens que serão utilizados, usufruídos por pessoas que não dão nenhum valor àquilo lá, vão querer apenas usar durante um período e destruir depois, como acontece de forma ordinária. Então, essa conquista da terra pelos vencedores é apenas uma ilusão dentro do nosso paradigma. Porque nós vivemos aqui também sob a ilusão de que a matéria é preponderante, que o ter é mais importante do que o ser. E por esse motivo, nós gostamos tanto de valorizar e incensar as coisas que são relativas a isso. É claro que o dinheiro é importante. É claro que a riqueza é boa. É claro que você viver numa casa confortável, de você ter uma possibilidade de um plano de saúde bom, de você viver de uma forma gostosa, prazerosa, com as coisas todas da vida, isso é muito bom. Por outro lado, nós temos aí os inconvenientes dessa situação, que são aqueles causados justamente, às vezes, pela ganância de possuir e pelo ser possuído por aquilo que se quer possuir. Ou seja, o indivíduo tem que balizar esse momento, usar as coisas para o seu bem, mas não necessariamente tornar-se escravo daquilo que possui e ser apenas uma pessoa que usufrui daquilo que lhe é dado por empréstimo como talento para o cumprimento das suas missões aqui na Terra. Então, tudo que nos é dado, tudo que nos é ofertado, tudo que nos é apresentado do ponto de vista de uma benesse suposta, deve ser entendido como sendo uma graça que nós temos que usar dentro da temporalidade, dentro do momento em que nós podemos usar,
em benefício daquilo que é a causa verdadeira das nossas vidas. Como a gente não sabe ainda exatamente qual é e a gente acha que viver é só uma questão de acordar, trabalhar, viver, buscar, etc., realizar e poder contar para os outros, é importante isso, contar para os outros que nós temos sucesso e que nós somos vencedores. Winners, é essa a palavra que se usa, né? Aqueles wins, aquelas coisas, você tem que ser um vencedor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser um ser humano, você tem que saber viver. Tem pessoas que vivem de forma mais modesta, mas vivem mais felizes do que aqueles que vivem correndo atrás de acelerar e manter um padrão de vida, que isso, de certa forma, pode lhes custar muito. Então, de fato, quando você ouve uma música de Zé Rodrigues, né? Eu vou sempre pela praia porque é mais divertido. A gente vê o planeta Terra. O que o planeta Terra está nos dizendo? Olha, eu estou aqui, eu sou lindo, eu sou majestoso, eu tenho um pôr do sol, eu tenho uma lua cheia, eu tenho o cantar dos pássaros, o voo da borboleta, eu tenho o sabor das frutas, eu tenho a frescura, o frescor, melhor dizendo, da água, eu tenho todas as coisas que me são dadas de graça e que eu posso aproveitar, eu posso usufruir, eu posso realmente possuir. Eu só possuo algo que eu consigo usufruir. Eu só possuo algo que eu consigo ter. Eu não possuo algo que eu não tenho. Então, enquanto eu estiver ignorando a luz do sol, quando eu estiver ignorando a lua cheia ou a lua em qualquer estágio, eu estiver ignorando o sabor da vida nas suas pequenas coisas, nas suas miudezas, eu estou ainda sendo aquele que não vive, que não possui, que não usufrui. Então, essa é uma proposta justamente trazida por essa bem-aventurança que diz que é um ato de sabedoria aproveitar aquilo que passa nas nossas mãos. Os mansos são os que têm tempo e que têm o coração e que têm o olhar mais doce e mais amigável para enxergar essas coisas. Os agitados, os mais bravos, eles fecham os olhos para não enxergarem a possibilidade de um confronto com a vida que não seja se defendendo e atacando o tempo inteiro. Por isso, esses são considerados os valentes, mas são valentes que terminam sempre de uma forma muito, muito grave. Então, conforme assim nos vai dizer, né, esse paradoxo, o homem necessita ser violento para conquistar o mundo, mas absolutamente pacífico e manso para possuí-lo. O homem pode ter todos os territórios do mundo, mas se ele não tiver a serenidade, o tempo, se ele não tiver a calma, a paz para usufruir do que possui, aquilo ali é apenas uma ilusão de posse. Aquilo não lhe pertence de fato, aquilo será apenas e tão somente algo que ele passageiramente, temporariamente, de forma absolutamente impermanente estará nas suas mãos. Se ele não aproveitar, aí agora é com ele, Roberto Carlos e as baleias, não é verdade? Mas que de fato é uma grande bobagem e é um grande paradoxo. Então, homem nenhum, vai nos dizer a questão 768 de O Livro dos Espíritos, possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então observe uma coisa interessante que está sendo colocada aqui pelo Livro dos Espíritos na questão 768. O que está dizendo aqui? É que além e para além da individualidade que percebe o mundo e que percebe as coisas e que tem as suas demandas e que tem as suas conquistas e que tem as suas aspirações, nós temos também a sociedade. A relação de um com o outro. Isso é extremamente relevante no contexto da mansuetude, porque nós precisamos entender de que forma nós estamos nos relacionando uns com os outros. Qual é a maneira que nós estamos usando para fazer isso? De que forma nós estamos nos comunicando? A comunicação não violenta ou a comunicação violenta? Estamos usando as nossas palavras para ferir ou estamos usando as nossas palavras para consolar? Estamos usando os nossos atos para destruir ou estamos usando os nossos atos para construir? E quando a gente olha na perspectiva social, em que estamos inseridos dentro de um contexto de um e de outro, dos outros e todos nós precisamos ver estas relações, esses embates estão sendo feitos com que qualidade?
Qual é a qualidade do ser que se coloca agora à disposição da sociedade para produzir os efeitos dessas relações? Se a gente não tiver atento, ligado a valores nobilitantes, valores nobres, valores de construção sólida, que nos enchem o coração e a perspectiva para que nós possamos ir para a sociedade como seres muito bem preparados, aquinhoados de valores nutritivos de uma vida próspera, nós iremos ser elementos destruidores, provavelmente. Nós vamos atrapalhar o passo do desenvolvimento social. Nós seremos as pedras de tropeço dos nossos companheiros. Nós vamos estar sempre advogando contra. Porque existe aí, segundo a proposta nietzschiana, uma diferença entre aqueles que são ativos e os que são reativos. Olha só o que pensava esse homem. Ele dizia: a sociedade é governada pelos fracos. Mas não os fracos mansos, os fracos que são aqueles que são os indolentes, que são aqueles que são fracos porque eles não têm valores nobilitantes e eles destroem a força propulsora da ação. Então ele dizia isso, que as leis morais são construídas pelos fracos porque os fracos fazem tudo para impedir que aqueles que são vigorosos, que têm força vital, que se desenvolvam, que eles sejam os grandes condutores da Terra, dos planetas, das coisas, das diretrizes. Então, esse cerceamento da possibilidade do indivíduo construir uma vida motivada pela ação cria uma vida motivada pela reação. A reação é aquilo que o sujeito faz para impedir que o outro se manifeste. Então a sociedade é toda feita assim, na visão nietzschiana, e é uma visão realmente interessante porque, de fato, nós somos muito mais preocupados em coibir as possibilidades de delinquência do outro do que necessariamente de incentivar as pessoas a mostrarem o seu potencial para que elas possam ser elementos de disrupção social. Esse ponto que é realmente importante a gente considerar. Então, socialmente falando, a gente tem esse impasse entre desenvolvimento e contenção. A gente tem esse impasse entre proteção do indivíduo que me agride, porque ele está não ainda aquinhoado dos valores nobres, mas ele vem me atacar porque ele quer destruir a mim e não simplesmente construir a si mesmo. Isso a gente vê a miúde sendo desenvolvido numa sociedade pautada pelo egoísmo e pela ignorância. Então, quando se diz que a chaga principal da humanidade é o egoísmo, não é por outro motivo. Porque é o egoísmo que leva o indivíduo, já que não eu tenho, já que eu não posso, eu destruo daquele que tem. A inveja, o desencaixe leva a uma violência. Imagina, as pessoas viverem isso o tempo todo, vão ter lá a cabeça para olhar para nada que não seja as suas próprias aspirações mesquinhas da destruição do outro. Então, uma sociedade populada por pessoas desaquinhoadas, despreparadas e destituídas de valores nobres, é disso que se pode esperar. Quando se coloca que os valores nobres são aqueles importantes, são os da posse, são os do ter, são os dos títulos, os dos cargos, se você tiver dinheiro, a justiça é mais facilitada, o hospital é mais fácil, a comida é abundante, tudo é melhor quando você está nesse estágio, e para baixo nada, não existe absolutamente nenhum cuidado. O sujeito que não conseguiu se dar bem na vida é um destituído de valor, deve ser invisível, deve ser tratado de uma forma completamente excluída. Isso, inclusive, Allan Kardec chama a atenção, que numa sociedade você vai ter diferenças, os espíritos são diferentes, você vai ter ricos e pobres, isso não tem como acabar, porque os espíritos são diferentes, são com habilidades diferentes, capacidades diferentes. O que pode ser melhorado bastante é a dignidade com que as diferentes posições sociais vivem. As pessoas podem viver numa situação inferior, do ponto de vista financeiro, claro, mas de uma condição com dignidade. De viver com dignidade é saber que não vai morrer no sereno, que não vai ser desassistido quando precisar de um plano de saúde ou precisar de uma assistência médica, que os seus filhos vão ter acesso a uma educação, que há uma perspectiva de progresso na sua vida, intelectual, moral, etc. E ele não será agredido todos os dias pelas próprias condições sociais de contenção, os reativos atuando sobre esses com uma espécie de eugenia dos incapazes. Então isso tudo, gente, esse cenário que nós estamos vivendo é falta de Deus no coração.
É falta de Deus, não é outra coisa, não é religião, eu não estou falando de religião, é falta de uma perspectiva maior, é falta da perspectiva da imortalidade da alma, é falta da perspectiva das situações do que vai acontecer, do sentido da vida, né? Então quando a gente perde o sentido da vida, a gente perde a orientação e fica todo mundo batendo cabeça uns pelos outros, aí é um Deus nos acuda, farinha pouco, meu pirão primeiro. É essa coisa que acontece aqui. Então, como a gente tem tudo assim muito pequeno e a expectativa é grande, corre-se para alcançar o máximo possível. Eu me lembro muito de uma cena que eu ria muito quando eu era jovem, que era aquela história que dizia que quando você chegava numa festa, todo mundo tinha um prato de brigadeiro gostoso lá em cima da mesa. E que chegava no final, tinham 2 brigadeiros e que ninguém pegava. Porque ficava com aquela de pegar o último significa que você é mal educado, você tem que deixar para o outro. Então ficava todo mundo rodando a mesa, olhando o brigadeiro e o brigadeiro lá. Daqui a pouco vai um corajoso, pega o penúltimo, ficou o último, agravou a culpa. Agora ninguém pega, ninguém toca. De repente falta luz. E quando falta luz é um Deus nos acuda, porque vai ser um botando a mão em cima da mão do outro, porque são 10, 20 pessoas querendo pegar aquele brigadeiro no escuro. Ou seja, no escuro nós somos ainda os ladravazes de brigadeiro e no claro somos todos ainda aquela angelitude falsa, aquela angelitude que realmente nos leva a estarmos numa condição extremamente delicada do ponto de vista moral. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, aí os ativos, né? Aí aqueles que realmente pensam numa sociedade melhor, que brigam por uma sociedade melhor, não uma sociedade hipócrita, gente, uma sociedade falsa, uma sociedade, eu vou criar um negócio que vai botar todo mundo igual. Isso é uma bobagem enorme, porque isso não existe possibilidade disso acontecer. O máximo que aconteceu até hoje foram os desiguais continuarem desiguais, igualados numa miséria absoluta, e aqueles que estão lá em cima usufruindo das benesses daquilo que os outros foram privados de ter. Então isso, infelizmente, no mundo a gente não conseguiu esse modelo, e aí eu vou me lembrar do discurso de Allan Kardec do ano de 1862, na Viagem Espírita, quando ele, fazendo um discurso, ele diz: antes de preparar as coisas para os homens, preparem os homens para as coisas. Então não adianta você estabelecer regras de um jogo de uma sociedade igualitária quando os homens ainda no escuro são ladrões de brigadeiro. O poder é sabermos de nossas singularidades como seres sociais, capazes de criarmos utopias, de acrescentarmos algo novo, que é aquilo que nos é dado como realidade, ou seja, sermos elementos da transformação social, sermos elementos dos incrementos da vida, mudarmos a sociedade, acrescentarmos a sociedade, virmos aqui para botar um pouco mais. É aquilo que talvez pudesse ser chamado de cocriação em plano menor, é que quando ainda não temos a capacidade de mentalização e de criação de colônias espirituais magníficas com a nossa mente espiritual, nós tenhamos a possibilidade, com essas mãozinhas que Deus nos deu, de sermos edificadores, de uma melhoria no planeta, de edificarmos coisas que vão facilitar a vida das pessoas, construirmos sociedades mais justas, pautadas em interesses mais equânimes, mais humanitários, mais altruístas. Essa é a ideia que se quer. Não se quer, na verdade, transformar uma sociedade de monges, de pessoas vestidas de laranja ou de branco, andando pela rua com passos lentos, como se estivesse num centro de gravidade. Não, o que se quer são pessoas que consigam ter o olhar para o outro, o olhar decente de considerar o outro, de abraçar o outro, de ir ao encontro do outro, saber que ali é apenas uma casca e lá no fundo tem um espírito que é imortal e é perfectível e que é igual a mim, não tem diferença nenhuma, portanto, por que não ajudá-lo na sua trajetória? Assim como quando claudicar, eu cair, eu quero que alguém me traga as mãos e me levante, me soerga, me tire do lugar onde eu estou para me colocar no lugar melhor. É para isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos vivendo em sociedade. É para isso que nós precisamos uns dos outros. Nós temos esse manancial de possibilidades, de ferramentas, que é para transformar o que temos, que recebemos, em algo mais. Vamos nos lembrar da parábola dos talentos, como é que é? A parábola dos talentos, ela justamente trabalha na hipótese de um indivíduo que recebe um determinado tipo de moedas, de pagamentos ou de dinheiros para fazer coisas. Aquele que não faz nada, esse é o preguiçoso, o vil preguiçoso, que ele precisa perder tudo mesmo. Porque ele não sabe lidar com seus bens, com aquilo que recebeu, não os bens materiais, mas as suas próprias habilidades materiais, humanas, né? Então,
você ter habilidades e não usar é uma espécie de mesquinhez, né? Você não quer distribuir, você não quer dividir, você não quer dar para o outro. Então isso faz com que realmente a vida na Terra fique bem complicada. E não vamos nos esquecer que a vida na Terra será de posse quanto nós tivermos a possibilidade de nos apoderar do usufruto daquilo que nós temos. Por enquanto somos apenas passageiros. Então o querer, que é outra coisa interessante, né? Vimos o poder, agora o querer. A vida nos foi dada e nós a merecemos a vida doando-a, ou seja, receber e devolver. Eu gosto muito dessa metáfora que Tagore nos traz, mas eu me lembro de uma lâmpada que se acende. Observe que para a lâmpada acender você tem dois fios, um fio de força e um fio de retorno. Eu sei que vocês não entendem de eletricidade, eu também não entendo nada. Mas isso é tão simples que até eu entendo. Então, você tem um fio que chega e um fio que sai. Isso a gente dá para ver olhando a instalação da nossa casa. Este fio que chega, se não tiver o retorno, não tem luz. A luz só existe quando você devolve a energia recebida para que ela possa fluir por intermédio da lâmpada, acendendo a lâmpada. Olhe como isso é interessante, essa metáfora, na gente. A gente recebe as energias divinas, acumula por egoísmo e não distribui, significa que ela não flui. É deixar fluir a luz para acender aquela luz que há em nós. Do mesmo jeito que você acende uma luz na sua casa, acende uma luz na escuridão do mero ser, quando esse indivíduo deixa de ser egoísta e passa a entregar para o outro ou para os outros aquilo que recebeu de graça. Está aí a máxima, dá de graça o que de graça você recebe. Não é você não cobrar, não é isso. Isso é detalhe. Eu estou dizendo que é você se colocar à disposição para dar, para fazer fluir. A energia amorosa que chega é a mesma que vai, não é metade, não é 20%, não é 10%, é 100%. A energia que chega a 100% divina tem que sair 100% divina para acender a luz. Olha que metáfora bacana! Quando a gente pensa que nosso objetivo existencial é acender nossa luz, sermos luz do mundo, nós seremos luz do mundo quando deixarmos Deus fluir em nós. Olha que legal, não é isso? Então, viver a vida aqui na Terra é preciso ter habilidade. Esse é um planeta que não é para amador, esse é um planeta bastante feito para profissionais, é um planeta que realmente quem não tiver a habilidade de perceber essas questões pequenas da vida vão ter muita dificuldade, mas eu digo não é no racional, viu gente? Isso aí, aqui no racional até eu, que sou uma pessoa ainda cheia de problema, eu ainda tenho na racionalidade perfeitamente, eu entendo isso perfeitamente, mas o meu esforço maior tem sido diariamente perseguir a minha razão para que ela se transforme em uma ação cotidiana, ordinária da minha vida. Então, enquanto isso não acontece, eu sou apenas um peregrino que tem um mapa na mão, que sabe onde vai chegar eventualmente, que conhece até as rotas e os caminhos, mas é apenas um peregrino que está passando por estágios iniciais da sua jornada. Então, não quer dizer que eu não saiba o que eu vou fazer, não quer dizer que eu não saiba onde é que eu quero chegar, mas não quer dizer que eu já cheguei pelo fato de ter o mapa na mão. O mapa apenas me diz o caminho. O caminho é que vai me dizer realmente se eu estou em que estágio eu estou, na medida em que eu tenha andado pelo caminho que está no mapa. Se eu tenho um mapa na mão e ando no caminho inverso, eu vou ter que depois voltar tudo para começar a caminhar na estrada boa. Então, se eu tenho um mapa, caminha na estrada. Então, eu só vou poder realmente ser luz do mundo quando, destituído da minha egoidade, destituído dos meus vícios atávicos, destituído das coisas que me atrapalham o caminho, eu seja um conduto especial que permita que a luz divina que chega possa sair e possa passar por intermédio de mim mesmo. E é assim que a gente vai vivendo a vida. Então, nesse planeta que nós vivemos, há uma máxima que diz: para ser bom é preciso ser bom. Então, ser bom não é simplesmente uma vontade, é preciso que tenha um indivíduo construído dentro de si um conjunto de possibilidades, de conhecimentos, aquinhoado de determinados valores. Ele precisa ser um trabalhador constante das suas imperfeições.
Ele precisa ter habilidade para conhecer seus sentimentos, para lidar com seus sentimentos, para reconhecer os momentos aonde ele vai ter uma fragilidade. Ele precisa ser bom para poder compreender as coisas da vida e, mais do que tudo, perceber os sinais do que o outro está passando para nós, está transmitindo esses sinais que estão sendo transmitidos, para que nós possamos, então, perceber o estágio do outro, atuar no sentido de equilibrar as forças para não ir além das fronteiras do outro, para poder compreender que nós temos ainda muitas dificuldades intrínsecas ao nosso processo e que nós precisamos realmente de muita habilidade para lidar nesse jogo. Habilidade para controlar esta máquina humana, que é uma máquina cheia de probleminhas, cheia de questões ainda a serem resolvidas, e habilidades para poder justamente desenvolver-se nesse cenário. Crescer espiritualmente, desenvolver-se, trazer aí novas possibilidades, e para isso nós construímos, ou foi construído, e nós recebemos uma tríade muito importante que está aqui para nós como uma tríade chamada tríade da salvação. Qual é esta tríade? A indulgência, o perdão das ofensas e a benevolência. É aquilo que os Espíritos nos dizem que é a verdadeira caridade, assim como entendida por Jesus. Então, o que é a indulgência? Indulgência é justamente esse movimento altruísta de compreender o estágio atual do outro. Compreender que aquele outro é um ignorante, se assim for a sua condição, ou, de repente, um sábio, compreender o seu momento, para podermos, então, em considerando o seu momento, o seu contexto, atribuirmos, então, uma forma, uma estratégia para lidar com ele. Não é falsidade, é sensibilidade. Eu não posso cobrar de quem não tem algo que ele não pode me dar. Então, não adianta, se eu fizer isso, eu estou sendo perverso, eu estou fazendo uma delegação perversa porque eu estou pedindo que alguém me dê algo que não possui. Então, isso, claro que é uma coisa horrorosa que eu não tenho como fazer. A outra coisa é a benevolência. A benevolência é a vontade de fazer isso tudo, a vontade de estar predisposto, a vontade de me colocar. Eu posso até querer ser bom, mas se eu não tiver a vontade de fazer isso, eu não me movo, eu não saio da cadeira, eu não me levanto, eu não saio de casa, eu não vou fazer as coisas, porque a vontade não tem. Então, como eu sou um ser que começa a partir de um pensamento, sentimento, vontade de agir para tornar isso em ação com consequência, eu, nessa sequência de pensamento e ação, eu tenho aí uma obliteração que é o não agir, porque eu não tenho vontade de fazer. Por isso é que a benevolência e não a beneficência está aqui. A beneficência é fácil, eu pego o telefone, ligo, faço uma doação. Mas a benevolência significa ir para, porque a vontade é estar lá, a vontade é de se movimentar, a vontade é de caminhar. Por isso é importante que isso esteja aí nessa tríade. E o perdão, claro, sem perdão não existe solução, como diz o outro, né? Sem perdão não existe salvação, porque eu preciso muito de você e você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros e para isso nós temos que compreender as coisas. Eu tenho que entender seu momento, você entende o meu. Não é? E não é que a gente vá se aviltar, se colocar, baixar a cabeça para as agressões, nada disso. É apenas compreender que eu me afastei de você porque ainda não tínhamos condição do convívio, mas isso não faz de mim alguém que vai te odiar pelo fato de você ainda não ter as credenciais ou as faculdades necessárias para um bom convívio, ou a mim. Também, compreender com humildade que sou eu o causador da discórdia e me afastei de você porque sou incapaz de lhe dar a amorosidade e a generosidade de que você é merecedor por isso ou merecedora, por isso eu me afastei. Então é essa compreensão, sem culpa, apenas entender o estágio de cada um, porque isso faz com que a gente realmente evolua, cresça, se desenvolva em termos de vida. Então, para além dessa questão, nós temos aí o uso de uma ferramenta muito importante que são as palavras. Cuidado com as palavras, porque as palavras elas podem destruir. Olha o que nós estamos vivendo hoje, gente, se não é uma guerra de palavras. As palavras elas estão escritas, elas não estão ditas. Elas estão até ditas de uma forma malditas. As palavras estão malditas. E elas são malditas porque são malditas. Malditas no sentido de não serem ditas da forma correta, não serem ditas com a intenção correta. E muitas vezes nós agredimos e ferimos pessoas porque nós usamos o nosso verbo como ferramenta de agressão.
Sabemos da ferida alheia e por isso nós queremos que o nosso verbo chegue no endereço correto, causando no outro a mesma dor que o outro me causou. É como se eu tivesse tirado uma arma e atirado na pessoa para lhe impingir uma dor tão grande como aquela que recebi. É como as pessoas que matam as outras porque foram traídas, etc. É o mesmo princípio, diferente é a gradação da arma que você utiliza. Em um caso, usou um revólver, uma faca, um objeto mais contundente. No outro caso, você usa a palavra, porque a palavra para os covardes é um instrumento que não causa, a princípio, não causa nenhum tipo de constrangimento, porque ele é apenas usado como defesa. Eu estou me defendendo com a palavra e eu estou agredindo aquele que me agrediu. Estou retribuindo, eu estou devolvendo. São todos atributos atenuantes da delinquência da palavra. A palavra é muito perigosa, porque a palavra tem sentimento e sentimento com palavra gera no plano extrafísico formas, pensamentos que são horrorosos, obsessores de auto-obsessão ou de obsessões de terceiros, quando elas estão imbuídas verdadeiramente de um sentimento profundo de agressão. Então as palavras realmente elas vão para lá e vão causar um estrago terrível. Necessitamos ainda de perceber que a palavra é instrumental para a nossa individuação, para o nosso autoconhecimento, para a nossa integração, revelada por nossas vontades, vivificada em nossos desejos. As palavras realmente elas estão aí para denotar ainda o estágio em que nós nos encontramos em relação às nossas condições sociais. Portanto, amigos, veja que o planeta que é maravilhoso, que é cheio de beleza, cheio de cachoeiras e de vida, ele está sendo um palco de guerra, um palco de disputas, onde o belo, o justo, o bom, ele está esquecido. Então nós não estamos herdando nada, nós não somos dono do planeta. Nós estamos aqui apenas sentados num banco, sem observar absolutamente nada, ignorando completamente as forças, os dinamismos divinos que atuam nesse planeta, e estamos agredindo tudo assim, de forma impunemente nós estamos criando essa agressão. E isso é uma coisa horrorosa, é um vício horroroso que nós ainda precisamos resolver em nossas vidas. É por esse motivo que nós estamos aqui hoje com esse discurso longo, e eu peço desculpa a vocês por às vezes estar trazendo essa conversa num extremo, apenas para poder chamar a atenção de que existe essa possibilidade de interpretação das nossas conjunturas sociais, econômicas, não como um problema entre um e outro, aquele é melhor, esse é pior, é um problema generalizado do homem que perde o endereço e perde a capacidade de observar o seu entorno e situar-se nesse entorno de um ponto de vista contextualizado para agir como um ente de transformação positiva do planeta. Agir como um ente de transformação negativa é o que o egoísmo faz. O egoísmo ele quer reduzir, ele quer diminuir, o egoísmo ele quer tirar de você, ele quer que você perca, ele quer que você não tenha, para que ele possa pelo menos dizer, eu não tenho, mas ele também não tem. Ele é um desgramado tanto quanto eu. É isso que o egoísta pensa. O egoísta não quer o futuro, o egoísta quer alívio das suas angústias, da sua incapacidade de ser mais. É por isso que ele está aí na sua condição de egoísta. Então, mais ainda, tornar-se manso, afável, dócil é desafio de todo o tempo, possibilidade realizadora de outras relações. Claro que isso não significa ausência de conflitos, mas possibilita vivenciá-los de um modo mais operante, mais significativo e menos cristalizado. Os conflitos existem para ressignificar pensamentos e ações. Os conflitos existem para aprendermos o real e transformá-los. Os conflitos existem para que todos as cresçam e evoluam no que diz respeito a si mesmo e aos outros. Todas as pessoas cresçam e evoluam no que diz respeito a si mesmo e aos outros. Um pequeno erro aí corrigido já aqui na fala. Então é isso. Nós temos os conflitos. Não é uma coisa horrorosa, não é o fim do mundo. Não, os conflitos eles fazem parte do processo do aprendizado, eles fazem parte do processo do dinamismo, mas nós não podemos esquecer que os conflitos permanentes são um ato de insistência e persistência naquelas nossas convicções ainda atávicas do passado. É preciso entender isso, é preciso sair dessa letargia, sair deste lugar, para irmos para outro lugar, um lugar melhor. Um lugar de mais vigor, um lugar de mais alegria, um lugar de mais força, um lugar de mais potência, como diria Spinoza. Um lugar desse lugar, que a gente consiga ir para esse plano novo, um lugar desse novo lugar, melhor dizendo, que a gente consiga ir para este plano, que a gente consiga alcançar este patamar superior
e a partir daí a gente consiga usufruir melhor do nosso planeta, sendo, portanto, nós possuidores daquilo que hoje apenas achamos que possuímos. Somos apenas visitantes temporários de um lugar que a gente não faz a menor ideia do que seja, não curte, não está nem aí para ele. Não há caminhos que levem à paz. A paz é o caminho. É aquilo que nós dizíamos. Não é um objetivo final apenas, mas um caminho longo, um caminho de trabalho, um caminho de muito sacrifício, onde todos nós devemos estar empenhados diuturnamente para a construção, desculpem, a construção desse trabalho, a construção evolutiva desse trabalho, que faz parte da nossa evolução espiritual. Né? Então, muito legal isso aqui, a gente poder estar, né, fazendo essa digressão com relação à nossa vida, com relação ao nosso próprio desenvolvimento pessoal. As guerras são um produto da mente do ser humano. Se somos capazes de gerar violência, também nós somos capazes de criar harmonia. Junto com essa nossa capacidade de destruição, nós devemos explorar a nossa capacidade de construção. A mão que afaga, amigos, é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, se há uma mão tão hábil em jogar pedras, em apedrejar, que essas mãos peguem essas pedras, assentem umas sobre as outras, com um cimento bem duro, bem resistente, para a partir daí nós podemos fazer construções. Não construções de muros que impedem as pessoas de se verem umas às outras, mas construções de pontes que nos conectem. Construção de estradas que facilitem a nossa trajetória. Construção de lugares, de abrigos necessários para as pessoas que estão hoje em condição de exceção ou de afastamento social. Pessoas que estejam necessitando acessar outras pessoas que sejam agora possíveis esse acesso, graças a essa ação construtora desses homens que pegam as mesmas pedras, com as mesmas capacidades e utilizam para fazer o acesso dos seus semelhantes. Isso é muito importante. Então não basta que dos lábios mane leite e mel. Jesus era contrário completamente à hipocrisia, e aqui, mais uma vez, Lázaro nos traz isso em um texto escrito em Paris, em 1861. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, ademais, sabe que ser, pelas aparências, se consegue enganar aos homens, porém a Deus ninguém engana. E o pior de tudo, a si mesmo ninguém engana. Ninguém engana a si mesmo. Ninguém é capaz de fazer uma situação de tal forma que quando deitar de noite naquele travesseiro, aquele psicólogo de espuma que tem lá no seu quarto, botar a cabeça que ele começar a te cobrar as coisas, duvido que tenha uma consciência que não se atormente. Por isso muitas pessoas se levantam e vão cuidar das coisas, vão para as distrações, para a televisão, para a internet, vão para o mundo da hiperconectividade que para completamente a capacidade de foco, de pensamento determinado em um assunto e cria nas abstrações esse grande manancial de distraídos e sonolentos que nós temos no mundo de hoje. A encarar a realidade, o foco e a determinação é importante para que nós possamos superar as nossas dificuldades sem o medo e, acima de tudo, com a certeza de que tudo pode ser superado. Tudo passa, tudo se supera, absolutamente. Nós somos capazes de superar qualquer coisa, qualquer adversidade. Quando eu me lembro do 11 de setembro, que eu vi aquela quantidade de escombros na rua, eu disse, meu Deus, como é que esses homens vão tirar tudo isso daí? Como é que essa cidade vai voltar ao normal? E hoje a cidade é absolutamente normal. Quando a gente vê Londres invadida e bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, que só tem escombros por todo lado, como Londres vai se levantar? E, no entanto, Londres se levantou. E Hiroshima e Nagasaki, todos nós. Estamos aí constantemente nos renovando como fênix, que nos saímos das cinzas para novas realidades. Então, essa é a realidade da natureza. A gente tem que aprender assim, encarar a situação, encarar a negatividade agora, nesse momento, para que lá na frente a gente possa ter um jardim florido onde antes explodiu uma bomba atômica. A gente possa ter um lugar maravilhoso de contemplação onde antes havia apenas dor e sofrimento. Por isso que nós precisamos encarar as nossas realidades, vivê-las uns com os outros, juntos, e vamos devagarzinho, cada um no seu tôpego passo, vamos caminhando em direção às nossas realizações pessoais. Então, ressignificar, portanto, a nossa trajetória humana no sentido de superarmos
os entraves elaborados por situações de conflito pode trazer novos campos de significados e sentidos à existência, pois a busca por harmonia deve ser referencial do nosso viver. A busca pela harmonia, a busca pela sinergia com as leis divinas, a busca por esse encontro social, a busca pela posse do nosso planeta. Através da mansuetude do coração manso e pacificado, na energia doce do amor e, acima de tudo, na nossa consciência de que somos feitos por amor, feitos para amar, pequenos e frágeis que podemos ser enclausurados numa forma tão vulnerável quanto a que nós vivemos, mas ao mesmo tempo tão grandiosos que podemos abraçar o infinito apenas com um lapso do nosso pensamento. Isso somos nós na linguagem poética de Leon Denis. Por isso, amigos queridos, que a paz do Cristo seja em nós, que a paz do Cristo esteja em nosso coração, que o nosso coração pacificado seja capaz de contemplar esta beleza e agradecer à natureza e a Deus pelo fato de estarmos vivos, estarmos hoje aqui falando, ouvindo, pensando, refletindo, intuindo e nos preparando para saltos gloriosos em direção a um futuro promissor para esta humanidade. Um futuro onde todos nós estaremos cientes da nossa responsabilidade para com o mundo e para com Deus. Nós estamos encarnando para que nós sejamos capazes de compreender a nossa parte ou a parte que nos cabe na obra do Criador. E é para isso que nós precisamos evoluir, vir, voltar muitas vezes, para que atinjamos a perfeição. E em perfeito estado nós possamos então fazer aquilo que nós viemos fazer. Amar, amar e amar. Apenas isso. Amar e amar e amar. Saber amar. Porque para amar também tem que ser bom. Tem que saber amar. Tem que construir uma potência amorosa dentro de si, capaz de fazer com que o mundo se reduza, ao mesmo tempo ele se engrandeça. Se reduza para que eu veja tudo, para que eu possua tudo, sem, ao mesmo tempo, tentar fechar nas minhas mãos. Possuir no sentido de sentir, de me integrar, no sentido de fazer parte deste mundo, no sentido de me sentir um com o Pai, um com o mundo, um com você, um comigo, todos isso em um, todos nós gravitando para a unidade, conforme questão 1009 de O Livro dos Espíritos, do apóstolo Paulo. Diz assim: gravitar para a unidade, eis aí o destino de toda a humanidade. Gravitar em paz, gravitar em amor, gravitar na fé, gravitar na certeza de que um dia todos seremos divinos e essa terra nos pertencerá, porque nós seremos capazes de possuí-la. Seremos merecedores de tamanha beleza. Fiquem com Deus e que assim seja.